A busca pela verdade, humildade, diálogo e liberdade. Enfim, segundo os filósofos antigos, sejam eles Sócrates, Kant, Descartes, a verdade ela era fruto de um método científico, seja ele empírico, racional ou os dois, no caso de Kant. E tanto que Sócrates ele morre defendendo aquilo que ele considerava verdade, ele morre definindo o seu caráter individualista, quase que bíblico no caso de Jesus Cristo, mas definindo aquela ideia de maiêutica, ou seja, a verdade ela seria fruto de uma construção através do diálogo, então seria através da interação entre indivíduos e da interação entre diferentes ideais que você construiria uma verdade coletiva e absoluta. Mas eu acredito que a chave para você entender esse tema é você tratar da verdade não como algo que é defendido por filósofos, mas como algo que é intrínseco e quase que metafísico da condição humana. E a minha tese seria isso. Porém, essa humildade da razão e aquilo que nos traz segurança, aquilo que nos traz liberdade através de uma razão coletiva, na contemporaneidade, ou seja, após os estudos psicanalíticos de Freud, em que definia a selvageria e a barbárie humana, essa razão, essa verdade, ela não tem mais espaço na lógica urbana dos indivíduos. Então, acho que a frase que permearia todo o meu texto seria o contexto do Nietzsche, onde ele fala que o Deus estaria morto. Então, isso significa que tanto a religião quanto tudo aquilo que a gente embaseia como verdade, porque a religião, analogamente aos contos de fadas, são verdades que são impostas e que fazem com que a gente enxergue o mundo de maneira mais cabível e mais confortável. Então, na contemporaneidade, principalmente no período pós-guerra, essa verdade ela não tem mais espaço, tanto nos diálogos, tanto nas condições humanas. Porque seria o motivo e seria algo que eu desenvolveria na minha redação. Então, mais uma vez, a verdade, na contemporaneidade, ela deixa de ter um caráter coletivo, ela passa a ter um caráter individual, e a verdade deixa de ser metafísica para se tornar algo enviesado e político. Então, essa busca incessante, que é característica da antiguidade e que definiria a condição humana, como ela não tem mais lógica na condição civilização e barbárie, que são teses definidas pelo Edgar Morin, que eu definiria na minha redação, elas se resultam na realidade contemporânea como algo que é mais monólogo e mais abafado, quase que sofista, do que algo que é construído através de um diálogo. E talvez toda essa construção seria resultado de uma vontade de classes dominantes de abafar vozes e de abafar indivíduos de forma com que você polarize eles através de notícias falsas e através de conceitos de pós-verdade, para você desvincular a sociedade de uma razão coletiva e transformar ela em uma guerra, em uma crise da democracia e da condição humana em si. Então, a minha redação sobre verdade e sobre tudo que permeia o aspecto individual de verdade seria baseada em uma tese quase que niilista do Nietzsche e de Carlos Drummond de Andrade, para dar referências nacionais, de como o período pós-guerra e todas as transformações do ser humano legitimou um caráter bárbaro no mesmo, em que a verdade ela assume um caráter cada vez mais individualista, cada vez mais monólogo e menos diálogo. Também eu poderia citar alguns casos do imperialismo como uma forma de legitimar a dominação através de uma falsa verdade que, mais uma vez, ela é instituída através de um caráter individualista e não coletivo, que busca cada vez mais atingir o poder e o controle entre os indivíduos do que uma busca pela verdade em si. Enfim, basicamente, acho que a chave de ouro seria a frase do Nietzsche, que Deus está morto, e eu transformaria
não transformaria, mas parafrasearia essa frase num contexto contemporâneo em que a verdade ela não assume mais papel de defensora e definidora de uma condição humana, mas de uma legitimadora de um caráter quase que maquiavélico e que transfiguraria, subverteria a condição lógica da sociedade para uma condição de submeter aos governantes. É isso.